Oi, magias! Bem-vindos de volta ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos dar uma olhada na história de amor de vocês e entender o que esperar dessa história daqui pra frente. Para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a calcita ótica, número 2, a labradorita, ou número 3, a granada. Vamos começar aqui com o grupo de número 1, calcita ótica. O que esperar dessa história de amor daqui pra frente? O mago, o louco, a roda da fortuna, o carro, o imperador e a carta da força. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui. Só organizar aqui. Bom, nós temos uma certa construção que foi feita ou que será feita, para alguns casos, já pode estar começando essa construção aqui. Para outras pessoas ainda vai começar, tá? E é uma construção muito sobre quem se é, sobre a sua própria verdade, sobre sua própria vontade, tá? Então eu vejo assim, que tanto você quanto essa pessoa estão se construindo, mas se construindo num sentido muito de percepção de qualidades, defeitos, percepção do que precisa melhorar, do que tá bom do jeito que tá. E essa construção parte de um momento em que se vem numa encruzilhada e se percebe que é necessário ter este momento de construção de personalidade, de comportamento, ou de caráter, ou de mudança comportamental. Tem uma construção aqui que está sendo feita, ou que precisa ser feita, ou que vai começar, né, a curto, médio prazo acontecer, tá? E é uma construção muito importante de identificação de quem é quem, de qual verdade a gente está falando, quais são os princípios que regem cada um ou cada uma, quais são os desejos também, o que se quer de fato construir, o que quer de fato de uma relação. E aí eu vejo que a partir dessas mudanças, o sol brilha para vocês de novo, vocês conseguem encontrar um caminho do meio para se encontrarem nesse caminho, tá? Então, assim, para aqueles que estão juntos, estão passando por algum problema dentro da relação, tem caminho de resolução. Para quem está separado também, tem caminho de resolução e de retorno e de volta. Mas é um caminho que os dois precisam passar de reconstrução ou construção de uma nova persona, de uma nova característica, de um novo hábito, de uma nova postura, tá? Para então isso aqui aflorar na máxima potência, para essa roda da fortuna aparecer de fato na vida de vocês na máxima potência. Porque do contrário, vocês poderiam até pensar, bom, a gente já está trabalhado o suficiente para poder voltar, para poder ter relação, e às vezes ainda não é momento, ainda tem que ter um ganho aqui de aprendizado. Para aqueles que estão na relação, aqui fala o seguinte, tem um tempo, tá? Tem um tempo para as coisas matutarem dentro da cabeça de cada um, do coração de cada um, para só então você sentir o efeito da roda da fortuna, tá? Então assim, respeitem o processo e o tempo de cada um. Às vezes você já vai estar pronto ou pronta e outra pessoa não. Às vezes a outra pessoa já vai estar pronto, você não. Então, aqui é importante avaliar se é hora mesmo desse encontro acontecer de novo, ou de vocês resolverem essa questão. Porque às vezes é importante ter um tempo aqui de aprendizado, tá? Aqui é como se falasse assim, olha, passando por essa construção, por esse respeitar o que cada um sente, o que cada um quer, entender o que cada um sente, o que cada um quer, aí sim vocês podem viver o máximo e a plenitude dessa relação,
Mas sem ter feito esse processo aqui de percepção e compreensão do que precisa ser melhorado ou do que pode mudar, vocês podem acabar voltando para os mesmos padrões, tá? Às vezes a gente se auto-engana. E às vezes a gente também se permite ser enganado, do tipo, a pessoa chega e fala, não, tô pronta, eu quero, esse cede, você fala, não, tá bom, então vamos tentar. Às vezes não, a pessoa não estava pronta, a pessoa ainda não incorporou esses ideais que precisam ser incorporados para que a relação siga adiante, funcione bem, melhore, tá? Então leve isso em consideração. E aí aqui a gente tem a carta do carro com a carta do imperador, mostrando que tem uma certa velocidade que vocês podem querer ter, né? Imprimir nessa situação do tipo, vamos resolver rápido, vamos agilizar isso rápido. Mas o imperador volta de novo no assunto da construção. O imperador, ele deixa um legado, ele constrói algo e deixa um legado. Então, assim, a mudança tem que ser significativa. A proposta de ajuste tem que ser concreta, tem que ser racional, tem que ser pragmática, tem que ser realista, né? Sem pedir também mudanças radicais, porque ninguém faz isso de um dia para a noite, né? Leva-se tempo para essas mudanças de fato criarem raízes. Então tem que levar isso em consideração aqui, porque o imperador, ele tem uma energia de construção tranquila no tempo certo. O imperador não tem pressa. Ele não tem pressa de resolver logo tudo, de estar tudo bem, da gente já virou a página. Porque às vezes nessa pressa ainda fica ressentimento, fica mágoa, fica uma sensação de culpa, uma sensação de peso, uma sensação de não sei se sou capaz, né? Porque eu tenho que já mostrar performance e mudança agora. Então, assim, tem que ter muita cautela com esses processos que precisam ser feitos, que partem muito de uma mudança comportamental, porque leva-se tempo mesmo. O imperador é o construtor aqui que vai mirando a longo prazo, compreendendo o curto prazo, o que dá para ser feito, a médio prazo, o que tem que se fazer, a longo prazo, o que tem que se fazer. E eu sei que às vezes quando a gente tem muito sentimento pelas pessoas, né, pelas pessoas que já passaram na nossa vida e tal, às vezes esse sentimento cega, às vezes a gente não consegue ter essa visão mais pragmática da coisa, e é por isso que é importante respeitar o tempo, porque às vezes é nesse momento da sensibilidade que está muito à tona que você deixa passar certas coisas. Você passa um pano ou você aceita, coisas que depois lá na frente você vai falar, poxa, não é bem isso que eu queria não. Vamos ter que rever o nosso acordo, sabe? Então é porque às vezes no calor dos sentimentos a gente quer resolver logo, a gente quer ficar bem logo. E aí, por isso que é importante o tempo para processar, para pensar, para sentir. Mesmo tempo dentro da relação, você não precisa falar, vai cada um para o seu canto para pensar. Não, às vezes você pode ainda continuar ali convivendo com a pessoa, mas dando um espaço e um tempo para ela pensar sobre uma situação, para daqui a um mês, para daqui a certo tempo vocês discutirem sobre aquela situação. O que cada um percebeu, o que cada um pode melhorar, sabe? Nem sempre as conversas precisam se resolver lá na hora, precisa vir a solução na hora. Às vezes é legal dar um tempinho porque oxigena melhor a cabeça, você começa a ter novas ideias, então é interessante também fazer esse exercício. É claro, tem certos assuntos que às vezes a gente precisa de uma urgência, a gente quer uma definição, mas avalie o quanto que é possível dar essa margem de atuação para pensamentos, para sentimentos se acalmarem, para vocês verem a médio, curto e longo prazo. Curto, médio e longo prazo, tá? Nem sempre a vida dá espaço para esse tipo de postura. Né? Essa postura meio de contenção de riscos, você avaliar o todo. Nem sempre. Avaliar, né? Aqui, agora, mais pra frente e lá no futuro. Nem sempre a vida dá esse tempo pra gente. A gente tem o privilégio de fazer isso. Mas aqui o conselho, a orientação das cartas é de tentar fazer isso. Porque às vezes o seu caso é possível ter mais pragmatismo para lidar com a situação, tá? Para lidar com essa história, com esse envolvimento. Porque aqui ainda tem chance de conversa, ainda tem chance de resolver, ok? E aí nós temos a carta da força, finalizando o seu jogo. Falando que muitas vezes é difícil vocês conterem o magnetismo, a energia que rola entre vocês, a conexão, né? Que rola entre vocês, a história que vocês já construíram. Pode ser tanto no lado luminoso quanto do lado da sombra. Às vezes o que rola aqui é realmente uma energia muito boa, de conexão muito boa,
Mas como a gente está no mundo da Terra, tudo aqui oscila. Então nem sempre a gente está bem. Às vezes a gente está vibrando no apego. Às vezes a gente está vibrando na saudade, no comodismo. E aí a gente fala, essa conexão é muito forte. Ela é. E às vezes a conexão muito forte deixa a gente também muito acomodado. Ou acomodada, do tipo, eu sei que a gente tem uma conexão forte. A qualquer momento a gente pode resolver a situação. Porque o amor que tá aqui, ou o sentimento que tá aqui é tão, né, que vai resolver tudo. Mas isso é ser cômodo ou cômoda diante de um elemento externo que vocês sentem. Porque relação nenhuma se sustenta só com eu amo demais, eu gosto demais, eu tenho sentimento demais. São atitudes práticas, né? Que vão construindo ou destruindo uma relação. Então, é meio que levar isso também numa perspectiva de visão, de alcance de entendimento disso. Porque a carta da força muitas vezes vai falar assim, realmente, aqui você, com o sentimento que vocês têm, vocês podem se resolver. O problema é contar somente com isso faz com que os padrões se repitam. Né? Contar somente com o sentimento faz com que os padrões se repitam. Porque tem que ter mudança comportamental. Sabe? Tem que ter uma reeducação, muitas vezes, de dinâmicas, de hábitos, para que realmente a coisa vá para um lado mais de plenitude da relação, né? Então aqui a força ela termina falando, é uma conexão forte, inclusive fazendo com que tenham recaídas aqui para aqueles que não estão juntos. A carta da força vai falar dessas recaídas. Só que são recaídas que também precisam passar pela luz da consciência. Tá tudo bem ter recaída, mas você tá fazendo de forma consciente? Depois, como é que você vai se sentir? Você acha que, beleza, se cedendo para essa recaída, vai ter espaço para conversa, vai ter espaço para um diálogo? Às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa só quer suprir aquela carência. Às vezes ela ainda tá no tempo dela. Ela não consegue vir com soluções, com ideias, com propostas, né? Então, assim, é importante também entender que cada coisa no seu tempo e que tá tudo bem se essa conexão ser muito forte e acontecer, né, o reencontro ou apaziguar a situação, desde que depois tenha uma conversa, desde que depois vocês tentem resolver, tá? Mas aqui ainda tem caminhos de volta ou caminhos de reconexão, caminhos de recaída também, né? Que pode aí sim gerar um tipo de diálogo, um tipo de discussão do tipo, tá vendo? A gente tá muito entregue aqui, então o que a gente pode fazer para agora funcionar, para essa história seguir da forma mais plena possível, tá bom? Bom, é isso, finalizo aqui com vocês a leitura do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Vamos agora para o grupo de número 2, a Labradorita. O que esperar dessa história de amor? O Eremita, a Lua, o Enforcado, Temperança, Papa e Justiça. Ok. Bom. Aqui nós temos uma necessidade ou mesmo uma potência de começar um mergulho profundo na alma. Porque para alguns casos é possível que você ou a pessoa já começaram esse processo. Para outros casos vai começar, tá? E esse mergulho profundo da alma é justamente para entender o inconsciente, o que provoca tudo isso, de atitudes e comportamentos do inconsciente, bem como as dores, os pesares, as dificuldades, os apegos, os traumas. E é muito importante esse processo, tanto para você quanto para a pessoa, sabe?
Porque essa história precisa fazer essa limpeza aqui. Precisa ver o que está por baixo da superfície. Precisa ver pensamentos que estão abaixo dessa superfície, as raízes dos pensamentos, né? Precisa ver os sentimentos que são abafados, escondidos. Precisa também dar uma olhada nas atitudes, nos comportamentos que não são pensados, são aqueles comportamentos inconscientes, né? Em que você muitas vezes é tomado ou tomada por uma reação, por um instinto. E é para olhar para isso em tom de análise, em tom de entender os gatilhos ou os processos, o que dá o start, né, dá o início nesses comportamentos, sentimentos, pensamentos aqui. É muito indicado terapia para aquelas pessoas que tiverem abertura, terapia de casal, tá? Assim, terapia é algo que funciona. Só que só funciona quando ambos ou quando você e a pessoa, se fizer individualmente, decidem se ver de forma honesta e humilde, assim. Do tipo, eu vou encarar de frente que eu não sou o santo, que eu não sou a vítima, que eu não sou o algoz, que eu não sou a pessoa que só machuca. Eu tenho que ver de forma realista. E eu quero me ver de forma realista. Então você vai para a parte terapêutica e psicológica aberta para ver luz e sombra. Porque é claro que no primeiro momento, no primeiro contato com a nossa psique, a gente entra em resistência. Porque dói ver que a gente que a gente faz coisa errada, que a gente não fez tudo o que podia, que a gente tá sendo egoísta. Dói ver. Dói. E às vezes até mesmo no processo terapêutico a gente nem dá tanto crédito assim porque o psicólogo tá falando que a gente tem que transformar, ou que a gente tá ali repetindo um processo, um padrão. A gente fala, não, peraí, eu tenho justificativa, deixa eu te explicar que não é bem isso não que você tá falando, entendeu? A gente entra nesse processo e tá tudo bem, não é vergonha, porque eu acho que isso faz parte da condição humana. A gente tem dificuldade mesmo de ver, a gente tem um ego que dificulta a gente ver. Mas esse ego também nos protege, tudo tem luz e sombra. Todas as pessoas. Se você lida com a sombra do outro o tempo inteiro, cabe a você decidir se quer fazer parte da vida dessa pessoa ou não. Só que essa pessoa, ela não é só a sombra dela. Talvez ela não está conseguindo mostrar a luz, talvez você não está conseguindo enxergar. Mas ela não é só uma coisa. Ela não é 100% a sombra dela. Mas se está difícil lidar com a sombra do outro, se afasta. Não fique perto, não conviva, não se relacione, não namore, não esteja com essa pessoa. Porque ninguém é saco de pancada de ninguém, né? E às vezes fica muito difícil, fica insustentável. Aquele momento da sua vida você fala, não dá, eu tenho que me afastar. Então assim, não é demonizar o outro, não é colocar tudo na conta do outro. Só que se o outro, você não tá conseguindo ali manter uma convivência legal, é afastamento. E deixa outra pessoa ser feliz, se resolver no tempo dela. Também não vamos jogar aqui as energias ruins pros outros, né? Mas é reconhecer que o outro pode ter sim uma energia ruim e você se afasta, ponto. Então aqui fala muito desse aspecto, de você deixar o outro no seu processo, você também se permitir lidar com o seu processo. E a gente sempre tem camada para ver a mais a gente. Numa vida só a gente não se esgota, a gente não vê tudo de nós, a gente não terapeutiza tudo. Numa vida somente não, porque a gente tem muitas camadas, tá? Ainda mais se não for possível fazer uma terapia, porque aí a gente não tem as ferramentas e as técnicas que mais poderiam auxiliar a gente na visão disso, né? É claro que dá, a gente também pode buscar informação gratuita, a gente também pode buscar se inteirar desses assuntos de terapia, de psicologia. Porém, às vezes um bom livro nos ajuda nesse processo, uma conversa com alguém nos ajuda nesse processo, não necessariamente a gente precisa de terapeuta. É o que eu indicaria, mas eu sei que nem todo mundo pode, tem condição, tem tempo, tem dinheiro, enfim. Então, adeque a sua realidade, mas entenda que muitas vezes o caminho de se processar, de autoconhecimento, é trabalhoso, é difícil e é demorado. Difícil no sentido porque a gente encontra muitas barreiras que o ego vai colocando, né? Mas é possível, é sempre possível fazer esse trabalho. Então, assim, aqui fala muito dessa necessidade e essa história, a história de vocês precisa passar por esse tipo de reflexão, de ver luz e sombra de cada um, tá? Depois desse processo,
aqui abre temperança com papa. Depois desse processo, vocês encontram o caminho do meio. Depois desse processo, vocês encontram o equilíbrio, a temperança, a ponderação, para olhar e falar, não gostei disso que você fez, mas sei que tenho que melhorar aqui. Não gostei disso que você fez, eu nem tenho que melhorar, vamos supor, porque você não acha que precisa melhorar. Não tenho que melhorar. Então, vamos pensar junto uma solução? Somos uma equipe, somos uma parceria, melhor dizendo, né? Somos uma parceria. Não vou te reduzir a isso, porque nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos os nossos sentimentos, nós não somos as nossas ações. O que isso quer dizer? Que a gente sempre pode mudar, né? Só que aí o outro tem que estar aberto, o outro tem que falar, não, beleza, então me ajuda aqui, né? Vamos junto, vamos tentar junto e tal. Aí sim, aí você tem um meio de campo aí pra agir. Mas sem isso, não tem como a gente transformar o outro. Ninguém transforma o outro, mas a gente pode ajudar o processo a ser mais fácil, pode ajudar essa pessoa a se transformar, mas ela vai se transformar por mérito dela, vai se transformar por ela mesma. Só que ela tem que querer isso. E você pode facilitar. Assim como o outro também pode facilitar o que você precisa melhorar. Então, tem a possibilidade disso acontecer, tá? E vira o Papa. E o Papa, depois de passado por esse ajuste, esse reequilíbrio, o Papa fala de relacionamento. O Papa fala de relações, né? Só que a gente finaliza aqui com a justiça. E aí, essa combinação, ela revela que é possível sim ainda essa história melhorar, progredir, tá? Encontrar os caminhos da união, de querer restabelecer esse vínculo, de querer, né, se ajudar, fazer dar certo e tal. Só que a gente tem a justiça. E a justiça, ela é uma carta que muitas vezes vai falar o seguinte, aqui tem processo kármico, tá, gente? Aqui tem processo de conexão, de acordos que foram estabelecidos para vocês se encontrarem e tentarem resolver mais um pouco dessa história. E aí a justiça, ela entra falando o seguinte, ou muda ou corta, né? A justiça é uma carta muito dura, ela traz revelações muito duras, muito objetivas. E aqui não tem como eu florear. Aqui fala isso mesmo. Ou, beleza, somos um time, somos uma parceria, vamos tentar? Vamos mudar? Vamos, ótimo. Tem caminhos para a justiça fazer na vida de vocês e vocês conseguirem ter uma relação muito melhor, muito mais estável. Ou então, corta. Se passar pelo Papa e perceber que repete padrões, que repete os conceitos, que repete os comportamentos, que não teve uma mudança concreta, né, não conseguiu estabelecer um equilíbrio das ações, pensamentos, sentimentos, das ações, dos pensamentos e dos sentimentos, corta. E tá tudo bem cortar. Tá tudo bem aqui, porque a justiça, ela finaliza falando, olha, não precisa sofrer mais tempo, não precisa fazer-se caber mais tempo, tá? Não precisa salvar mais, não precisa tentar ajudar mais. Depois desse processo aqui, se viu que a coisa progrediu num nível que para você não foi satisfatório de mudança, não precisa mais fazer-se caber. Porque não é para você, né? Talvez essa vida aqui não atingiu esse quantum de sabedoria, de mudança, de percepção alargada para mudar o contexto, para mudar a história de vocês, sabe? Porque cada vida que a gente tem, a gente consegue fazer até certo ponto. Não só falando nessa parte espiritual, mas também na parte de psicologia mesmo. A gente só faz o que a gente dá conta, o que a gente consegue, né? Às vezes a pessoa fala, eu sei que eu poderia mais, mas eu não tô conseguindo. Eu sei que eu poderia ser criativa, mas eu não tô conseguindo. E aí, cabe a você decidir, fico ou não fico? Insisto ou não insisto? Só que aqui fala muito claramente assim, olha, a insistência tem que vir por você ver resultados. Se você não estiver vendo resultados que para você sejam ok, satisfatórios, corta. Corta. Porque a justiça, ela pede a razão, ela pede a racionalidade, ela pede o realismo. Ver as coisas como realmente são. Não só nas promessas, não só nas palavras, não só nas intenções.
Porque todo mundo tem uma intenção boa. Se você for investigar a justificativa dos outros, sempre tá pautado por algo assim, não, eu fiz o meu melhor, eu tô tentando fazer o meu melhor. Nossa, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Não reconhece e tal. A gente sempre tem justificativa pra mostrar o nosso lado da história. E não quer dizer que tá errado, só que é a partir do nosso ponto de vista, né? Mas às vezes você vai virar e falar assim, olha, pro meu ponto de vista não é o suficiente. Então vai cada um pro seu lado, tá? É respeitar o outro também, porque às vezes realmente é o que o outro tá conseguindo entregar ali. Mas você sabe o seu valor e você sabe o que você merece. Aí você vai virar e falar assim, olha, mas aqui não tá satisfatório pra mim, então tchau, tá? E a justiça pede esse posicionamento firme. Se vocês estão em um relacionamento ioiô, um relacionamento que toda hora termina, volta, seja firme. Às vezes essa firmeza ela vai ser necessária para uma mudança muito mais grandiosa. Às vezes é questão de lá na frente, daqui a 2, 3, 5 anos, vocês se reencontrarem e às vezes, por essa decisão firme, a pessoa mudou muito, porque precisava de alguém que fosse firme e que falasse basta, chega, deu. Entendeu? Não tô querendo também fazer com que vocês pensem que aqui na leitura tá falando de daqui a 5 anos vocês se encontrem e tal, porque isso aqui não saiu na leitura. Talvez se a gente puxasse mais cartas, poderia haver alguma coisa nesse sentido. Mas essa não é a pergunta especificamente, porque limitei, né, para ver essa pergunta nessas 6 cartas. Poderia ter mais desdobramentos se a gente tirasse mais cartas. Mas aqui fala a justiça, até esse ponto aqui que você pode saber, que está permitido você saber, que está permitido você acessar essa informação, fala, pode sim chegar um momento que você vai precisar definir essa situação. E aí é definir com lucidez, é definir com racionalidade, pragmatismo, realidade. O quanto você caminhou, o quanto o outro caminhou, ou a outra caminhou. Tá bom pra mim, não tá bom pra mim? Fico, não fico? Né? É fazer esse tipo de análise. Tá? Mas é sim possível que chegue um momento aqui que é importante a definição. Para onde a gente vai junto ou separado. Tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Vamos agora aqui para o grupo de número 3. A Granada. O que esperar da história de vocês? Julgamento, o mundo, a morte, sacerdotisa, o diabo e os enamorados. Só um momento. Bem, aqui nós temos uma situação de um processo kármico acontecendo nesse exato momento, tá? Porque abre o jogo com a carta do julgamento. É como se vocês pudessem estar vivendo algo ou que foi programado ou que foi tipo assim, as consequências de todos os atos chegaram nesse ponto e é como se de alguma forma tivesse por exemplo, é porque no primeiro momento pode parecer que foi programado isso. Só que também vão ter outros casos que falam muito mais de os desdobramentos geraram esse resultado final. Porque poderia ter escolhido um outro tipo de desdobramento. Para alguns não tinha essa opção. Não tinha opção de escolher um outro desdobramento, mas para outros sim. Porque a gente também tem a carta do mundo aqui. E a gente tem um julgamento, que é uma carta karmática, mas a gente tem um mundo, que é uma carta também que muitas vezes fala do livre-arbítrio, né? Então, para alguns casos, como tudo podia ter acabado mesmo, para outros foram as escolhas e tinham outras possibilidades que gerariam outros resultados, mas não foi enxergado a tempo para mudar a situação. É isso, essa primeira mensagem que vem, tá? E aí aqui fala de uma história que pode ter ficado em suspenso durante um certo tempo. Então, às vezes, você já está pensando há algum tempo sobre essa história, o caminho que está tomando, o rumo que está indo, se está satisfeito, se não está, se está satisfeita, se não está,
né? Então tá tendo esse rebuliço interno de pensamento aqui. E aí chega um momento, e vai chegar esse momento para alguns, ou já está chegando, de soltar. Do tipo, pessoas que podem romper, pessoas que podem falar, não, vamos dar um tempo, não quero mais estar aqui, não quero mais me relacionar, ou então já aconteceu para alguns, talvez por isso você está vendo essa leitura. Chega um momento que rompe, que abre e fala, acho que acabou um processo aqui, acabou um aprendizado, acabou uma relação aqui, tá? Ou então a pessoa convida você, né, se for o caso, ou você convida a pessoa para ter uma conversa sobre, vamos falar sobre o nosso relacionamento, para onde ele está indo. Acho que precisamos de um tempo, precisamos remodelar alguma coisa, precisamos trabalhar alguma questão, precisamos resolver um problema. Pode ter esse tipo de ultimato aqui, tá? Às vezes não é questão assim de rompimento total. Às vezes é uma questão de uma conversa difícil, uma conversa de precisamos resolver. Vamos conseguir numa primeira conversa? Não sei, talvez não. Mas precisamos lidar com um elefante branco que está no meio da sala, né? Então, para alguns casos pode ser isso também. E aí vem a carta da morte, a necessidade da transformação. Para a grande maioria aqui, tem essa conotação de separação, tá? Para a grande maioria, que a gente tem uma morte. Então, é como se falasse assim, é preciso um renascimento. Mas, morte não é corte. É porque as próximas cartas que vêm fala de corte também, entendeu? Então, assim, precisa de um renascimento. E às vezes o renascimento passa por ficar um tempo só, ficar um tempo na introspecção. Às vezes a pessoa vai pedir um tempo para ser dado, e aí você vai cada um para um lado, para pensar, para refletir, para viver um pouco a vida, tá? A morte, ela fala de processos difíceis quando acompanhado de uma sacerdotisa com o diabo que tá vindo logo aqui. E essa sacerdotisa e o diabo fala de um momento de introspecção, de fazer uma reavaliação interna, tentar entender coisas, tentar entender processos, tentar buscar respostas. E aí o diabo vem a soltura, vem tá bom, vamos viver a vida, segue o baile, tá? E aqui também eu vejo também, no caso, procuras de aconselhamentos espirituais. Algumas pessoas também podem acabar buscando esse tipo de ajuda, de conselho, de orientação. Investigação da psique, investigação através de terapias convencionais, terapias alternativas, espiritualidades, ter esse diálogo, sabe, com o divino, do tipo, me mostra um caminho, me explica, me mostra sinais, sabe, mostra o que é pra mim, tipo, essa procura também, apelando também pro aspecto divino nas nossas vidas, para poder atuar nas nossas vidas e abrir caminhos e mostrar respostas. E aí depois o diabo, ele é interessante aqui porque ele mostra um período muito de abertura pessoal. É como se tanto você quanto a pessoa decidisse viver a vida exercendo a sua verdade e seu poder pessoal. Então, por exemplo, aqui é possível, vamos supor, para algumas pessoas que haja separação, rapidamente um já está envolvido com o outro, já está ficando com outra pessoa, tanto você quanto o outro, que podem ter essa energia sendo ativada, do tipo, vamos curtir, vamos viver, não vamos ficar sofrendo, não vamos ficar na fossa tanto tempo, porque vamos que vamos. E ao mesmo tempo fazendo isso, vocês também vão estar fazendo esses processos. Então eu vejo um equilíbrio entre introspecção, mas também para a vida. Enquanto eu vou dirigindo o carro, eu vou trocando pneu, sabe? Então eu tô vendo esse movimento aqui. Pode ser que para alguns no início tenha uma introspecção e logo se abra para a vida. Pode ser para outros que outras pessoas também reconheçam. Tanto você também pode reconhecer e falar assim, cara, é importante eu fazer uma análise. Mas eu não vou ficar só fazendo análise, parar minha vida e ficar refletindo. Eu também vou viver a vida. Vou conhecer pessoas novas, vou sair, vou curtir, vou me divertir também. Não vou ficar só focada, depois de um término, em ficar processando. E isso é escolha. Isso aqui é o que as cartas estão mostrando. Não existe certo e errado nas cartas. É claro que pelo senso comum a gente sempre fala, é bom dar um tempo, processar relacionamentos. Mas às vezes numa separação você não quer, você não tem disposição para isso, você tá sentindo só, carente, você vai à busca, né? E para cada um, você vai ver para cada um o que funciona. Às vezes nesse tipo de relação aqui funciona essa abertura. Às vezes outra relação não. Às vezes para a pessoa funciona esse tipo de coisa, às vezes para outra pessoa não vai funcionar.
ela vai se machucar muito mais, ela vai não querer processar. E aqui fala que é importante querer processar também, tá? Mas é possível também ter abertura. É possível também não ficar tão enclausurado ou enclausurada nessa dinâmica aqui de relação, ok? E aí você vê, assim, você fala, não, isso aí eu não gosto, eu acho que quando termina, quando separa, tem que dar um tempo e tal. Ok, vai da sua consciência também. Mas as cartas estão falando que é muito provável, inclusive, com a carta do diabo aqui, que você solteiro ou a pessoa solteira, ou você solteira, pessoas ao redor te olham e falam, nossa, liberou, vamos lá, vamos investir, né? Pode ter isso aqui também, você mais brilhante, mais aos olhos das pessoas, sabe? Mais com energia disponível e aberta também. Então você pode atrair olhares, você pode atrair essas pessoas que muitas vezes te levam para o mau caminho, quando você não quer ir por esse caminho, sabe? Então aqui tem essa questão ainda de aproveitar, de ficar com outras pessoas, de conhecer outras pessoas, de mostrar isso também pro mundo, né? Tipo, eu estou aberto, eu quero me relacionar. Eu quero que venha movimento na minha vida. Isso aqui vem como energia. E aí, finalizamos com enamorados, carta dos enamorados. Vou tirar só mais uma carta, porque essa daqui é um pouco inconclusiva, dependendo da situação. Então vamos lá. Por que eu falo que é inconclusiva? Porque os enamorados, às vezes, têm uma energia de dúvidas e incertezas, né? Nas possibilidades de interpretação. E aí poderia falar assim, aqui, para alguns casos, pode ser depois de um certo período, você conversa com essa pessoa, você senta e fala com ela e fala, então, vamos resolver nossa situação? O que a gente quer? Quer mais uma oportunidade ou já deu? E aqui tem margem para as duas coisas, ter a oportunidade ou já deu, tá? E os enamorados puxam essa conversa, puxam esse tipo de, vamos resolver nossa história, vamos resolver nossa vida. Então é possível que ainda tenha retorno dessa pessoa na sua vida aqui. Às vezes é você que vai buscar e ela vai estar aberta, inclusive. Às vezes é ela que vai te buscar e você estará aberto ou aberta para ter esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo, né? Para alguns é também possível a volta. Porque a gente puxou mais uma carta e viu a carta da estrela aqui emergindo, né? Então assim, é possível um retorno, sim. E um retorno que é como se fosse até, sabe o quê? Um suspiro. Um suspiro do tipo, beleza, eu pensei, eu vi que tinha que melhorar, eu busquei soluções e tal, e aí tentamos, mas veio a morte, veio a transformação necessária que precisava ser feita. E essa transformação ela será feita no nível que seja importante para essa relação depois retomar. Então, isso aqui até responde favorável essa carta da morte, que é um rompimento que muitas vezes pode chegar, um pedido de tempo que pode chegar, um pedido de conversa mais séria que vem, mas que resolve, tá? Ah, eu não falei para esse grupo, né? Por exemplo, se vier só uma conversa mais difícil, quando a gente tem sacerdotisa e a carta do diabo, esse tipo de conversa encontra solução. E a carta do diabo, vocês exercendo o pleno poder de fazer as transformações. Porque o diabo, ele é muito sagaz nisso. O diabo, ele, opa, tem que corrigir minha rota, corrige rapidinho para conseguir o que quer. Para conseguir o resultado que almeja, entende? Então, assim, até que nessa questão de conversa, somente uma conversa mais difícil, tem resolução, tem um bom caminho aqui. E um caminho que depois nos enamorados, com a carta da estrela, mostra até uma relação que progride, que traz uma plenitude, uma relação que volta para um equilíbrio, uma relação que volta a ter prazer, que volta a ter um sentimento de, poxa, essa conversa foi difícil, mas ela foi necessária para a gente retomar nossa relação de um jeito muito melhor, tá? Mas, enfim, às vezes a gente foca tanto em término, né, em separação, mas para esses casos, aí sim eu vejo a possibilidade de ter essa conversa, de decidir retomar no caminho, né? E vocês voltarem a se relacionar e depois desse movimento que é feito, a relação melhora. A relação até que fica numa energia muito melhor do que era antes. Às vezes a gente precisa de um suspiro, né? Vamos respirar cada um no seu canto, depois a gente vê o que acontece. Nenhuma relação ela é linear, ou ela tem que ser linear. Ela tem que ser passo a passo, meta a meta, check, 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 deu certo, sabe?
As relações têm altos e baixos, as relações às vezes mudam no meio do caminho, se perdem, se reencontram. Então, é não querer tanto, talvez, que a sua relação entre numa caixinha de ser. Porque só vocês sabem a relação que vocês têm, o sentimento, tudo que está envolvido. Lá fora as pessoas não têm a menor noção, né? Vê as aparências, vê o que vocês permitem mostrar, mas não vai ver tudo. Então não precisa se prender em caixinhas. Só que vocês têm que viver o que vocês querem viver dentro da relação. Pô, eu quero uma relação assim, então vai em busca disso. Vê se a pessoa também tá na mesma página que você. E juntos vão nisso. Mas se não tiver, também não precisa se forçar e tentar, né? E cada um sabe como é que é a relação e como ela pode se desenvolver, pode se desenrolar. Então, cabeça aberta, mente aberta aqui, façam os processos necessários, né? Se for para viver, viva. Se for para reencontrar pessoas, reencontre. Se for para sair com pessoas novas, saia com pessoas novas. Se for para voltar, volte. Tudo respeitando o que o seu coração quer e o que é melhor para você. Então não é só ouvir o coração, é também ouvir a razão. Os dois juntos, de mãos dadas, vocês vivem com mais consciência as coisas que vocês querem para a vida de vocês, tá bom? Essa aqui foi a leitura do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!